Boa noite, pessoal. Tudo bem? Então, hoje nós vamos conversar, nós vamos debater sobre o tema da campanha da fraternidade deste ano. Para isso, a gente já tem um convidado muito especial que está aí. Mas antes de começar, queria só dar alguns avisos aí para vocês. Nós estamos fazendo as sessões na Câmara Municipal de Belém, mas elas ainda estão sendo... o público não está tendo acesso às galerias, tá? Então, se você tiver interesse em fazer acompanhamento, ele estava com a transmissão pela internet suspenso, mas a gente já tem informação que a partir de amanhã haverá as sessões já com a transmissão pela internet. As sessões estão acontecendo dias de terça e quarta-feira, das 9 até as 11h45. Por enquanto, essa semana ainda não terá sessão na segunda-feira. Então, as sessões serão terça e quarta-feira. Normalmente, elas são segunda, terça e quarta, das 9 às 11h45. Mas durante esse período de pandemia está terça e quarta, das 9 às 11h45. E também de forma semipresencial. Quer dizer, tem vereadores que vêm ao plenário, tem vereadores que participam de forma remota. A gente já deu entrada em alguns projetos e eu fiquei feliz que na semana passada a gente conseguiu aprovar um projeto que já estava aí desde 2014, que é o projeto das sessões itinerantes. A Câmara vai realizar a cada 2 meses sessões nos bairros, né? Esse projeto ele se soma com outro projeto que eu já tinha também apresentado, que já é lei aqui em Belém, que chama Tribuna Livre, que permite que entidades, né, que tenham o seu CNPJ possam vir à Câmara nas quartas-feiras e falar por 10 minutos diretamente da tribuna da Câmara para os vereadores e vereadoras, né? Então, Tribuna Livre já é lei, foi aprovado as sessões itinerantes, que é um projeto bem antigo meu, das sessões nos bairros, e falta agora só a gente materializar a questão da TV Câmara, né, com sessões sendo transmitidas pela televisão aberta, para que a população possa acompanhar. Esses são esforços que a gente está fazendo, eu particularmente abracei esses esforços, para que a gente possa aproximar um pouquinho mais a Câmara da vida cotidiana das pessoas, porque, infelizmente, o poder legislativo ainda parece muito distante, tá? Da vida, do dia a dia das pessoas. Bom, já estamos aqui, já tem, né, o pessoal já está entrando, então acho que a gente já pode começar. Quem tiver perguntas ou observações pode mandar e a gente vai, na medida do possível, tentando aí responder ou comentar essas mensagens que vocês mandarem, seja de perguntas, seja de comentários, de crítica, de opinião diferente, não tem problema. Esperemos que a gente não seja alvo, Tony, de alguns ataques aí cibernéticos. Mas deixa lá, vamos começar oficialmente, tá? Eu vou conversar agora, a partir de agora, com Tony Vilhena. O Tony, ele é sociólogo, ele é também professor, ele é ex-coordenador do CAIC, que é o Conselho Amazônico das Igrejas Cristãs. Ele é um metodista confessante. Depois, se alguém tiver alguma pergunta sobre o que significa isso, ele tem toda a propriedade para falar. E ele coordenou já a campanha da Fraternidade de 2010, cujo tema era Economia e Vida. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Ou seja, essa foi a campanha da Fraternidade de 2010. Eu só queria dar uma informaçãozinha para vocês. Vocês sabem que desde 1964 existe a campanha da Fraternidade, ela acontece anualmente, né, no período da Quaresma, mas desde o início desse século, ou seja, desde 2000, a cada 5 anos, ela é feita de forma ecumênica. O que significa isso? Ela congrega outras igrejas para além da Igreja Católica, né, outras igrejas cristãs. Então, essa é a 5ª edição, né, dessa campanha ecumênica. A primeira foi em 2000, depois 2005, depois 2010, que foi essa que o Tony ajudou a coordenar aqui no Pará, e 2016, e agora 2021. Então, nós estamos na 5ª edição da campanha da Fraternidade, que é realizada de forma ecumênica. Então, para dar o seu boa noite, eu queria chamar o Tony. Tony, desde já te agradecendo muitíssimo pela disponibilidade, pela ousadia, pela capacidade de estar
aí ainda que não esteja coordenando, mas já foi coordenador, de estar participando do processo de construção da campanha. Eu queria te agradecer profundamente, do fundo do meu coração, da tua disponibilidade para estar conversando com a gente aqui sobre esse tema, tá bom? Dê seu boa noite aí. Obrigado, Fernando. Boa noite a todas e a todos. Uma satisfação receber esse convite de uma pessoa que eu admiro, né, que tem uma vida pública admirável, e o tema instigante, atual, e a gente está disposto a estabelecer um bom diálogo, que essa é a palavra, diálogo, que a campanha está trazendo. E aí a gente vai, nesse momento, conversar. A pergunta foi provocativa. O que eu já recebi de gente... essa pergunta, Fernando, foi provocativa. A campanha da fraternidade é ecumênica porque pega o discurso, né, dos oponentes... Né? É comunista, né? A campanha da fraternidade ecumênica é comunista? É uma pergunta que provoca muitos questionamentos. E a gente está aí para conversar, debater, convidar para que as pessoas se manifestem. Até porque esse princípio da campanha da fraternidade é muito legal, que ela é uma campanha que ela não é simplesmente para a instituição, para a igreja. Ela tem um texto pensado sempre de forma muito coletiva. Inclusive, eu já tive a oportunidade, a honra de ir na campanha, em uma das campanhas da fraternidade, que não era ecumênica, eu fui o único protestante que estava lá na CNBB em Brasília para contribuir, para ajudar a enriquecer o texto. Foi uma campanha de 2012. Mas, bem, as campanhas da fraternidade, elas vêm nesse momento da quaresma, que é um momento litúrgico dentro do cristianismo preparatório para a Páscoa. Muita gente centra o cristianismo no Natal, no nascimento, mas, gente, se não houvesse a morte e a ressurreição, não haveria por que comemorar o Natal. A morte e a ressurreição, a Páscoa, a paixão de Cristo, né? Que morreu pela palavra, pelo compromisso, por justiça, foi um prisioneiro político, um morto político, é que dão sentido. E a gente, quando faz a campanha da fraternidade na quaresma, a gente está nessa preparação. Então, já fica o convite, faça reunião na sua casa, pegue o texto na internet, faça uma reunião sobre a campanha da fraternidade, faça uma reunião com a sua família, que a gente está vivendo agora esse momento da pandemia, não podendo reunir, querendo reunir mais pessoas, faça uma reunião virtual, compartilhe, é um princípio coletivo que a gente está vivendo com essa campanha da fraternidade ecumênica. Que legal, por isso que eu falei, Tony, da tua ousadia, né, de aceitar esse debate, porque quando a gente estava pensando na provocação, era justamente essa. Aí eu perguntei assim, cara, mas será que tem alguém que vai aceitar fazer esse debate numa página de alguém que é do PSOL, né? E com esse tema, se a campanha da fraternidade ecumênica é comunista ou não, mas é justamente essa provocação. Mas, Tony, eu queria que tu explicasses um pouquinho, assim, tu já começou a explicar, o que é a campanha da fraternidade. E como a gente estava conversando, a gente estava antes aqui de Tauá, a gente estava conversando, tu coordenaste uma campanha em 2010, cujo tema era uma questão econômica, né? Que era justamente essa questão, né? De que economia e vida, que você não pode servir a Deus e ao dinheiro. A rigor, digamos assim, essa campanha de 2010, ela tinha, digamos assim, mais apego a uma pauta, que é uma pauta econômica, mas porque as campanhas da fraternidade, elas buscam isso, né? Elas buscam discutir questões econômicas, sociais, ambientais, espirituais, individuais, coletivas, indígenas, né? Quer dizer, elas buscam trazer para o debate, para essa reflexão, temas que estão do nosso cotidiano, né? E assim, essa campanha de 2010 que tu coordenaste, ajudaste a coordenar, ela tratava desse tema, né? Que é um tema justamente da economia, né, e fazendo uma crítica, digamos assim, a essa coisa de servir ao Deus, né, do dinheiro, como é que você... é realmente uma passagem bíblica essa, né, que você não pode servir ao Deus e ao dinheiro, quer dizer, naquele momento, talvez, ela fosse mais suscetível
a ter essa conotação, né, de uma coisa anticapitalista, comunista, socialista, sei lá. E talvez não tenha tido, né? A que tu atribuis isso, assim, né? O que é assim, a essência da campanha da fraternidade e por que nesse ano de 2021, a gente está tendo tanta crítica, né, a essa pauta? Qual é o tema, né? O tema é Cristo é a nossa paz, né? Do que era dividido fez-se uma unidade, né? Quer dizer, esse é o tema. A rigor é um tema que chama para a unidade, é um tema que chama para reflexão, chama para esse ecumenismo, mas ele está tendo muitos ataques, né? Não sei se as pessoas têm visto, mas ele tem sido bastante atacado, né, nas redes sociais, nas lives e tal. E explica um pouquinho aí dessa conjuntura para nós, então. Aí. Fernando, para responder essa pergunta, eu trago aqui uma frase célebre do Dom Helder Câmara, que é um dos fundadores da CNBB, bispo de Recife, Olinda, e proeminente na luta contra a ditadura. E é nesse período que cria a CNBB que vão criar a campanha da fraternidade, que é algo recentemente novo, é da década de 60 para cá. Inclusive, as primeiras campanhas da fraternidade não tinham temas sociais abrangentes, eram temas da vida interna da Igreja Católica Apostólica Romana. O Dom Helder Câmara, ele tem uma fala que ilustra o que você está expondo. Ele diz, olha, se eu dou pão aos pobres, batem palma e dizem, olha como é santo este homem. Se eu pergunto para o pobre por que ele não tem pão, me jogam pedra e dizem que eu sou comunista e subversivo. O que está acontecendo com a campanha da fraternidade esse ano o que o Dom Helder Câmara já denunciava, com esse lado do fundamentalismo, da hipocrisia, que muitas vezes está presente dentro da própria instituição, dentro de próprias pessoas que se identificam como tais, como cristãos. A campanha da Fraternidade 2010, que eu tive a oportunidade de coordenar aqui no âmbito estadual, e além do estado do Pará também tinha igrejas do Amapá participando sob a nossa coordenação, e não só minha, mas pastores e pastoras da igreja luterana, padres, freiras, irmãos e irmãs de vida religiosa da igreja católica, várias entidades da igreja anglicana, metodista, presbiteriana e demais igrejas, né, ecumênicas, movimentos ecumênicos organizaram em 2010, trazia o tema da economia e batia de frente, sobretudo, ao sistema econômico vigente que privilegia quem tem mais recurso. Isso precisa ser denunciado. A igreja, a religiosidade, os textos sagrados, eles já denunciavam isso na época de Jesus. E hoje, como é que pode, numa pandemia, onde pessoas estão indo a óbito, a miséria, se perguntando o que irão comer, como viver amanhã, os milionários ficaram mais milionários, aumentou o número de pessoas bilionárias nos Estados Unidos. Essa contradição do sistema econômico, ela foi trazida à tona a partir do olhar de uma espiritualidade da vida real, do mundo, das pessoas que mais precisam. Mas em 2010, passou incólume. Não teve questionamentos sociais, pelo contrário, teve uma adesão, embora uma dificuldade, era um ano de Copa do Mundo, né? Eu já vinha participando, eu participei de todas as campanhas da fraternidade, com menos atividade foi a de 2016. Mas desde 2000, quando nós tínhamos pessoas proeminentes em Belém, do ecumenismo, que saudoso Padre João Maria, saudosa pastora Rosa Marga. Margarrote, né? A Margarrote. Eu aprendi, caminhava com eles, eu na minha comunidade de fé, na Igreja Metodista. 2005 veio a campanha da fraternidade sobre a paz, a solidariedade. E quando chegou em 2010, era um tema altamente espinhoso, porque denunciava como é que um jornalista chega e diz assim, olha, o mercado está furioso, o mercado está inseguro. Quem é esse mercado? Está nervoso, né? Está nervoso. O mercado está nervoso.
E ainda hoje isso é usado, o mercado é essa divindade, no lugar que ele é preferido ao invés de se preocuparem com a vida de pessoas que realmente estão sofrendo, estão morrendo. E a gente, à luz do Evangelho, trouxe esse debate, fez essa discussão. No entanto, nos surpreende que agora, em 2016, teve a de 2016, que falou sobre meio ambiente, e agora, de 2021, nós fomos surpreendidos pelos ataques violentos, sobretudo que sofreu mais diretamente a pastora, e aqui gera a nossa solidariedade, viu, Fernando? Seria você também, enquanto uma pessoa pública, gerar esse tipo de solidariedade é importantíssimo. A pastora Home Benker, que eu já tive a oportunidade, inclusive, fui acolhido já na casa dela quando estive em Brasília. Ela já foi presidente do Conselho Nacional de Igrejas Cristãs, é uma pastora luterana, foi violentamente atacada nas redes, ameaçada. O CONIC, que organiza a campanha, e é um gesto muito solidário da CNBB, Confederação Nacional dos Bispos do Brasil, que entrega, ele não faz a campanha e convida as outras igrejas. Não, a CNBB ela abre mão de fazer a campanha sozinha, entrega para o Conselho Nacional de Igrejas, que constrói coletivamente a campanha. E esse ano, esse tema que fala justamente de diálogo, pela conjuntura de violência política, de extremismo que a gente vive, de ameaça às instituições básicas da democracia, dos direitos humanos, a gente, de forma muito constrangedora, vê pessoas ameaçadas, atacadas, e nós mesmos nos preocupamos quando a gente, ao promover uma live como essa, ou fazer alguma atividade, se não formos as próximas vítimas, porque vivemos em um estado onde o ódio como política ele tomou a dimensão que está aí, que hoje a gente pode testemunhar, lamentavelmente. Então, olha só, Tony, isso é bem legal que tu falaste, tá? Só para eu fazer menção, tem algumas pessoas que estão fazendo comentários aí, dando boa noite, parabenizando o Bruno, a Elza Castro, que é mãe do Pedro Ivo, que eu te falei no início, que a gente tem, que é professor aí que está em Parauapé, você vai conhecer. E o Carlos Eduardo da Costa Benigno disse que a campanha da fraternidade é uma das provas de amor mais importantes que tem. Eu acho que é isso mesmo. E assim, esse é o problema, né? Eu acho que o tema, ele talvez não ensejasse tanta polêmica se não fosse nessa conjuntura que a gente está, né? Nós estamos numa conjuntura... olha, tem a Ângela Paiva aí, né? Tá mandando um abraço para ti e tal. Então, assim, o que acontece? A gente está numa conjuntura muito complicada, né? De retrocessos, de negacionismos. A gente vê cotidianamente um presidente da República negar a ciência, negar o uso das máscaras, desrespeitar as regras de isolamento social. E não é por ignorância, simplesmente. Essa necropolítica, que é a política da morte, é uma coisa consciente. Não é que ele está fazendo assim porque ele é um ignorante, coitado, ele não sabe da importância de usar a máscara, não sabe da importância da vacina, ele negligenciou a compra da vacina, negligenciou a compra das seringas, ele negligenciou a testagem da população, ele gastou dinheiro público em remédio que está comprovadamente não só não serve, como eu vi ontem um estudo, dizem que as pessoas que usaram precocemente a cloroquina, a ivermectina, estão sendo mais acometidos agora, além dos problemas renais que já tinham. Parece que essa cepa agora pegou mais ainda pessoas que tinham, né, lançado mão desse tratamento precoce que ele chamou aí, que gastou dinheiro público, dinheiro nosso, numa coisa sem nenhuma comprovação. Então, assim, não é só uma ignorância, é uma necropolítica mesmo, como tu estás falando, é uma política voltada para a morte. Então, a gente está nessa conjuntura. E aí, quando você levanta uma questão que trabalha a solidariedade, que trabalha o diálogo, que trabalha a compreensão, que trabalha a fraternidade, isso se torna subversivo. Então, nós estamos num momento em que ser solidário é subversivo, em que você tem empatia com as pessoas que estão morrendo é subversivo, porque o presidente da República ele não está nem aí para 255 mil, 460 mil mortes, e daí eu não sou coveiro, entendeu? Então, assim... Hoje, você ter essa empatia, você ter essa sensibilidade para com o outro, se transformou numa coisa revolucionária, se transformou numa coisa
subversiva, né? E aí entra a questão, quer dizer, o tema talvez seja menos, digamos assim, para tentar usar essa figura de linguagem que a gente está usando, o tema de hoje dessa campanha ela é menos comunista, digamos assim, do que o de 2010, mas ele causa mais alvoroço, porque ele toca em algumas questões, né? O texto fala de proteção à ecologia, o texto fala de feminicídio. Não sei se tu sabes, Tony, mas hoje nós aqui em Belém tivemos mais um crime de feminicídio. Um policial civil, né, lá do Conjunto Maguari, ali perto de Coraci, perto de onde eu moro lá no Tapanã. Meus filhos moram no Conjunto Maguari. E aí o cara chega, tira a vida da esposa dele, porque estava em processo de separação, e depois tira a sua vida. Então, o feminicídio existe. Ele está tipificado como crime. Ele mata porque você está matando porque é mulher. E aí o que a gente vê quando a campanha da fraternidade fala da questão do feminicídio, quando ela fala da questão da defesa da ecologia, quando ela fala da luta contra o racismo, quando ela fala da luta contra a LGBTfobia, quando ela fala da luta contra as formas de preconceito, quando ela busca estabelecer um diálogo, quando ela busca estabelecer uma unidade, aí vem um discurso do ódio. Eu vi um pronunciamento de um cidadão aí de uma igreja, da igreja católica, né, que fez um vídeo na internet, não vou nem falar o nome para não dar ibope, mas assim, são 28 minutos dele destilando ódio, uma coisa abjeta, uma coisa assim nojenta, entendeu? Quer dizer, chamando de que não existe, que é negacionista, que não tem que ter redução de pessoas nas igrejas, que não tem que ter fechamento de igreja, de culto, que isso é um absurdo, que não existe feminicídio porque quem mais morre no Brasil é homem, que não tem que defender direitos de LGBTs porque isso é pecado, e assim, cara, é um negócio. E mais, né? Não sei se já chegaste a ver esse vídeo, ele fala muito da Home, ele faz uma crítica terrível à Home Becker, né? E ele fala isso, de que não tem nem que contribuir financeiramente, porque tradicionalmente no dia 28, vai cair no dia 28 de março, agora no domingo, faz-se uma coleta, né? Coleta as igrejas nacional. vão fazer a coleta nacional, e ele diz, não deem o dinheiro, façam outra coisa. Então, assim, é uma coisa assim violenta, o ódio que ele está destilando, é violento, que não é uma coisa dele, evidentemente, mas é uma coisa muito violenta. Então, é assim, é uma coisa assim, mais de destilação do ódio, que vai contra todo sentido ecumênico e todo sentido de busca do diálogo, de busca de... Para ele, a gente só tem que... ele faz uma crítica violenta a todas as igrejas protestantes, diz que isso é coisa do demônio, diz que isso é coisa do diabo. Não sei se tu viste isso. Quer dizer, gente, como que uma pessoa dessa... Tu viste, né? Como que uma pessoa dessa se arvora católica, cristã, cara, entendeu? É realmente uma coisa muito complicada. Então, assim, eu acho que tem isso, né? Tem uma questão da conjuntura, que nós estamos num momento em que esses valores, né, de você ser solidário, de você ser fraterno, de você ter empatia, eles se transformaram numa coisa subversiva, mas, ao mesmo tempo, tem também essa pauta, né, que é uma pauta dos costumes, e ela é uma pauta do cotidiano, da espiritualidade, de defesa da natureza, de defesa das questões indígenas, né, que são tão importantes aqui para nós na nossa região. Então, assim, isso talvez tenha sido um motivo de destilar mais ódio. Ele fala muito da questão da mulher, dos negros, dos protestantes e dos LGBTs, né? É um preconceito terrível, né? Não sei se tu concorda que talvez essa combinação da pauta com o momento que a gente vive dê essa crítica toda que está sendo feita ao tema. Não, eu acredito que se a pauta falasse, sei lá, de borboletas, viria o ataque odioso, porque a gente tem que atentar. Esses ataques são métodos. A necropolítica, Fernando, que você cita, inclusive, mais modernamente, quem atualizou esse tema é um filósofo camaronês, que é o Achille Mbembe, é a necropolítica que matou Jesus. É a morte enquanto controle social. É a ameaça.
é a morte enquanto um estatuto de rédeas para a sociedade. A necropolítica, aquele sorteio que fizeram com Jesus, como entregaram ele para ser morto, e um povo ávido por sangue, por morte, por cadáver, que é como é a representação deste segmento da sociedade, é que levou Jesus àquele sofrimento, né, de cruz e da forma que foi. E hoje isso se repete. Essa violência, a gente já estava identificando nas redes em 2019, quando teve o Sínodo da Amazônia. O que é o Sínodo? O Papa faz uma convocação interna da Igreja Católica e convite para as demais igrejas, entidades, para debater um assunto e chegar a uma deliberação institucional da Igreja, né? E aí, sobre o Sínodo da Amazônia, inclusive a gente teve aqui participações de pastores, pessoas de Belém, né, da Igreja Luterana, o pastor Nicodemos esteve no Vaticano e debatendo a realidade da Amazônia. As organizações empresariais do Pará, formado por pessoas católicas renomadas que estão aí nas grandes paróquias, né, que patrocinam o Círio de Nazaré, escreveram uma carta brutal, afrontando a autoridade do Papa, a santidade da sua própria representação. Eu, embora protestante, eu fiquei escandalizado, porque o Papa, a gente precisa ter uma reverência. E a forma como ele foi atacado pelas organizações empresariais do Pará e da Amazônia foi covarde, já mostrava. Esse discurso do ódio não vem de pessoas ignorantes, sim, pessoas que não sabem o que estão falando. Há método, e isso é o perigo, porque há método, é sistêmico. Eu estudo, Fernando, o protestantismo na Amazônia desde o século XIX e a participação de protestantes na política desde o século XIX na Amazônia. Eu estudo, já fiz uma dissertação sobre o assunto e continuo pesquisando. É preocupante o que ainda está por vir, porque nós temos uma gama de pessoas e o número aumenta. Não é à toa que teve mais de 50% de pessoas votantes e elegeram uma representação como essa, né, que usa a religião como uma plataforma política. E a religião pautada no discurso do ódio, do apagamento ao diferente, da perseguição ao diferente, de um cristianismo que de cristandade. Esse cristianismo de cristandade, o que eram as cristandades, as sociedades cristãs? Nunca eram sociedades abomináveis para quem não era, até para quem era cristão e por algum motivo se desviava, por algum motivo era acusado. Imagine para quem não era cristão. E o texto da campanha da fraternidade esse ano fala de uma caminhada de Emaús. Esse texto de Emaús, se um dia eu perdesse a minha Bíblia e tivesse que escolher somente as palavras ou algumas páginas que eu pudesse ficar para mim, embora eu já carrego no coração, mas se eu pudesse escolher algumas páginas, eu guardava de Emaús. Emaús fala de um homem que numa distância que hoje a gente estudando, imagina aí ser mais de 10 quilômetros seguramente, e esse homem é assaltado no meio do caminho, brutalmente espancado. Não era Belém, não, viu? Tá lá no texto. Embora andando, eu sou do Bengui, com ascendência no Guamá. A gente já viu coisas parecidas. É verdade. Você é do Tapanã, né? É. Mas bem, esse homem brutalmente espancado fica lá no chão. E em seguida, várias pessoas passam por aquele homem espancado. Pessoas religiosas, pessoas importantes, pessoas consideradas de boa índole passaram por aquele homem e julgaram que ele estava porre, uma hora daquela, julgaram tudo, só não fizeram ajudar. Foi necessário ajudar alguém que era tido como marginal. Parou, esse é o texto do Caminho de Emaús,
E esse é o texto que eu vou já concluir, porque esse texto está no texto da campanha da fraternidade. Parou um marginal no sentido não do banditismo, mas no sentido de alguém à margem, que não era da comunidade, não era da religião, não era daquela fé da maioria, se ajoelhou, pegou esse homem no colo, levou para uma hospedaria, pegou todo o dinheirinho que tinha e disse para que cuidasse daquele homem, da saúde daquele homem, e salvou a vida daquele homem. É por isso que o texto está lá. Ao contar essa história, o que é que a gente aprende? Que quem foi realmente o próximo? O mais distante de todos. Aquele que a gente vê com diferença, que a gente julga, que a gente acha que é o marginal, é que teve essa capacidade. Aquelas pessoas que eram santas, que eram bem aquinhoadas, que eram bem vistas pela sociedade, na verdade, essas são as bandidas da história do caminho de Emaús. E eu falo isso, só para concluir, Fernando, o texto ganha relevância dessa crítica covarde que tem sido feita, porque num dos momentos do texto, e é justamente quando está se falando desse versículo, é citado lá pessoas que são oprimidas na nossa sociedade, entre as quais as pessoas LGBT, né? Pessoas lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais, né? E essa gama da diversidade, da manifestação do afeto, do amor humano. E aí as pessoas esqueceram 400 páginas, que é o texto da campanha da fraternidade, por 4 linhas, para ver como o ódio, né, ele idiotiza. Porque essas pessoas estão citadas porque precisam, assim, a gente, assim como aquele homem que parou marginal, parou para ajudar a Emaús, a gente precisa parar. São essas pessoas que estão espancadas literalmente no meio do caminho. Quanto se matam pessoas travestis, transexuais no nosso país? Sim. É o país que mais mata transexuais no mundo. E são essas pessoas que estão no caminho. São essas pessoas que estão no caminho de quando o policial bota o joelho no pescoço e mata asfixiado, e a pessoa morre dizendo, implorando que não pode respirar. Esse é o caminho de Emaús que fazemos todos os dias. A gente caminha por Emaús, o caminho de Emaús a gente faz todos os dias. Cumpre-nos. E esse é o convite provocativo da campanha. Eu acho fantástico isso que você está falando, Tony, porque, assim, de fato, nós temos que perceber que é muito fácil quando a gente fala para os nossos pares, para as pessoas que estão ali, que pensam igual a mim, entendeu? Então, assim, é um diálogo daquelas pessoas que são iguais a mim. Eu me sinto confortável, que a gente chama da nossa bolha, né? Falar para a nossa bolha. Mas romper a bolha e falar para o diferente e ouvir o diferente é um exercício que nem todo mundo está disposto a fazer, que é isso que está falando. As pessoas pregam o ecumenismo, elas pregam a solidariedade, mas na hora de praticar, na hora de colocar em prática, na hora de você ouvir a pessoa que pensa diferente, na hora de você ouvir a pessoa que tem um comportamento diferente do seu, que tem uma orientação sexual diferente da sua, que tem uma origem social diferente da sua, que pensa diferente, aí fica mais complicado. Aí todo o discurso, né, da unidade, todo o discurso do ecumenismo, ele cai por terra, porque se eu só estou disposto a ouvir aqueles que pensam igual a mim, isso não tem nada a ver de ecumênico, isso não tem nada a ver de fraternidade, nem de solidariedade, nem de empatia. Eu preciso aprender a ouvir aqueles que pensam diferente de mim. Essa que é a questão, né? E assim, nós temos muita coisa rolando aí, né? Tem algumas pessoas fazendo comentários, né? O Roberto Drago falando que são tempos difíceis, a Elza também, mas o Rodrigo, a Lourdes está dizendo, esse discurso é que a pessoa acredita que coloca na sua mente, acredita que está certo, sem ser fraterno, é isso que a gente está falando. Mas o Rodrigo Bruno, ele falou uma coisa interessante, não sei se você está sabendo, foi aprovado recentemente na Assembleia Legislativa um dia de combate à cristofobia aqui no Pará. E isso está na mesa do governador para ser sancionado, né? Eu acho que isso é muito... Assim, é a mesma coisa que a gente está falando, quer dizer, não é a mesma coisa, mas tem um certo paralelo,
na questão do racismo reverso, né? Daquela coisa do racismo reverso. E não existe racismo reverso, porque tu não podes falar sobre um preconceito racial, tu pode aí até falar de preconceito racial, mas o racismo, ele traz embutido em si todo um contexto, né, de uma raça, de uma etnia que foi expatriada do seu local, da sua pátria, do seu lar, trazida para cá nos porões dos navios negreiros, obrigada a ser escravizada, vilipendiada e considerada como raça inferior, utilizada para os desejos sexuais dos seus patrões, escravizada, levada à morte, com a possibilidade de criminalização da sua cultura, das suas religiões e tudo. Então, existe todo um contexto, né? Quando a gente fala de racismo, a gente está falando de opressão, a gente está falando de uma exploração, a gente está falando de um contexto. Ah, mas o cara tem o negro que tem um preconceito contra o branco. Não tem nada a ver com racismo isso. Pode ser um preconceito racial, pode ser uma injúria, pode ser o que for. Mas o racismo, como um todo, não é. E quando a gente fala de, por exemplo, de que da cristofobia que existe hoje em dia, um preconceito contra o cristão, é não considerar, por exemplo, todo o processo de negação das religiões de matriz africana, por exemplo, das próprias religiões protestantes durante muito tempo. Então, assim, eu acho que foi um desserviço que a Assembleia Legislativa fez ao reforçar essa coisa desse preconceito reverso, que é como se fosse um racismo reverso também, né, ao aprovar essa lei aí de combate à cristofobia, né? Eu acho que é um desserviço. Eu imagino que talvez tenha tido até alguns parlamentares que tenham sentido pouco à vontade de votar contra um negócio desse, mas acho que é importante que a gente possa, né, vou votar contra os cristãos. Não é questão de votar contra os cristãos, como não é questão de votar contra brancos nessa questão. É questão de você entender o contexto. Tu és sociólogo, pode falar com mais propriedade ainda sobre isso, que existe um contexto social sobre isso que a gente está falando, né? Da questão da opressão, a questão do racismo, e essa coisa de dizer agora que, né, a vitimização dos cristãos, eles que estão sofrendo um preconceito, né? Eu acho que foi até interessante esse comentário do Rodrigo Bruno, né? Muito rico, Fernando. Inclusive, eu ainda não pude ler a obra, pretendo encaminhar, de um professor da UERJ, que é o João César. Ele escreveu agora um livro que é Guerra Cultural e Retórica do Ódio. Ele fez uma pesquisa desses últimos anos de como se consolidou isso no Brasil. Eu acredito que é uma das melhores pesquisas que dão uma explicação, tentam explicar racionalmente o que a gente está vivendo. Porque quando alguém apresenta uma proposta dessa, de criminalização, de cristofobia, dia do orgulho hétero. Sim, teve aqui na Câmara isso. Então, ideia de racismo reverso, nada mais, nada menos, é um agente usado nessa guerra que é cultural da retórica do ódio. Gente, mais uma vez eu bato na tecla. Esse povo fundamentalista do discurso do ódio, eles têm método. Isso é um método. Isso eu falo com a segurança de quem leu os artigos do professor João César, que explica isso dentro de uma didática que é difícil, de como nasce esse fenômeno desse discurso da extrema-direita, que é transnacional. Isso a gente está acontecendo no planeta. Sim. Normal. São anos, são interseções, são movimentos circulares na política. É claro, depois de um interregno de gestão de governos progressistas, a direita e a extrema-direita ganham a sua força, ascende também e vai passar. Mas, olha, na França com Le Pen, Hungria, Polônia, Turquia, Itália, Estados Unidos. Até recentemente, o Donald Trump, gente, ele não foi reeleito, mas a devastação da gente ter 49% de uma sociedade norte-americana
favorável ao Trump tem consequências que geram uma onda conservadora, extremista no mundo todo. E aqui no Brasil, filósofos pensaram, instituições de extrema-direita vieram para cá, produzem. Um dos métodos é que se estabelece no debate público, ainda mais com a rede social. E aí fica uma observação. A gente tende, de vez em quando, a encontrar essas pessoas nas redes sociais botando todo o esgoto do ódio nas redes sociais, e a gente fica com aquela tendência de achar que se a gente mostrar uma opinião, organizar o fato histórico para gerar uma compreensão, a gente vai estar contribuindo, mas não, a gente vai se estressar. Só um minutinho, Tony, que tem a gente vai adoecer. A Mara André está fazendo vários comentários aqui, mas está dizendo que vai precisar sair para trabalhar, mas que ela gostou da live. Obrigado, Mara. Bom trabalho. Significativo. Mas só desculpa te interromper, porque ela vai sair. Eu ia fazer um comentário aqui, mas muito obrigado por participar. Segue lá no raciocínio. Então, só para fechar, eles têm um método. E o método é esse. Eles produzem um falso debate, geram uma opinião, desconcertam, até porque se a gente vai dar uma opinião sobre o fenômeno, como tu explicaste agora sobre o que é o racismo, e por que não pode ter racismo contra branco, e por que não existe racismo reverso. Para a gente explicar isso, a gente precisa ter um discurso organizado, historiado, né? Que tenha uma lógica. Eles não, eles lançam aquilo, é como jogar xadrez com pombos. Eles derrubam as peças, fazem cocô no tabuleiro, vão embora e fica por isso mesmo. E eles saem cantando vitória. E a gente fica atônito, a gente adoece, a gente acha que vai estar contribuindo, mas não, eles são intolerantes, eles não merecem a nossa tolerância, com risco de a gente perder o foco, da gente ser atropelado. É isso que tem acontecido. Tu falaste de uma coisa importante agora, Tony, que é assim, eu vivi isso na Câmara em Belém, quando um dos vereadores que estava aqui fez um projeto igual esse, Dia do Orgulho Hétero, que é tipo assim, não, então não tem que ter preconceito contra ninguém, nem contra o homossexual, nem contra o hétero. Então todo mundo é igual. Cara, mas nós não estamos numa situação de igualdade. Nós não estamos numa situação em que as pessoas criticam as pessoas por serem hétero. Nós estamos numa situação em que o hétero faz, a sociedade heteronormativa faz o preconceito contra os LGBTs, e não é só preconceito, que, como tu lembraste, mata. Nós estamos falando de uma sociedade que mata uma pessoa por ela ser gay. É só isso, mata. Não mata porque agrediu, não mata porque não mata pela orientação sexual da pessoa. Então não dá para estabelecer um nível de igualdade entre essa contenda. É a mesma coisa de tu pegar um cara que, sei lá, que é campeão de luta do peso pesado do UFC e contra um menino de rua que está ali e os dois estão brigando. Ah, mas é uma briga, tá 1 contra 1, vamos deixar para ver o que vai acontecer. Não existe a menor condição de tu estabelecer um paralelo e dizer que é uma disputa justa, não é essa a questão. Mas isso que tu falaste, eu acho que é muito importante tu dizeres o seguinte, que eles não têm nenhuma preocupação com a fundamentação. É a coisa da política do fácil, né? Bandido bom é bandido morto, leva para tua casa, gay, ser homossexual é pecado, solta umas pérolas, umas frases já pré-concebidas, e a gente que tem alguma preocupação com erudição, com o debate teórico, com a fundamentação, se perde, porque tudo é assim, explica, contesta em 30 segundos que bandido bom é bandido morto. É difícil para a gente fazer esse debate, né? Porque a gente precisa fazer isso. Explica aí em 15 segundos que não existe racismo reverso. Né? O cara vai vomitar aquilo que tu falou, ele vomita, eu gostei da figura, né? Jogar xadrez com pombo, ele derruba tuas peças, faz cocô e vai embora, e tudo, mas não é assim, o cavalo se movimenta assim, o bispo assim, não tem condições, porque a gente está em patamares diferentes de argumentação, e isso angustia a gente. Eu realmente fico de vez em quando angustiado de não ter condições de fazer uma resposta que seja efetiva nas redes sociais, uma resposta em 30 segundos, porque em 1 minuto, porque ninguém vê muito mais do que isso. Então, se for fazer eles
um texto, vai ficar um texto longo. Eu fiz um texto agora sobre a questão da Carol Conká aí, eu tentei ser o mais conciso possível, teve um monte de... Enfim, teve até uma repercussão grande, mas assim, se a gente vai fazer uma explicação robusta, com fundamentação, com uma preocupação que não é uma preocupação simplesmente acadêmica, mas é uma preocupação intelectual de conectar as coisas, de fazer essa... E a gente se perde, porque o cara está querendo ouvir a frase feita, é aquela coisa em 30 segundos, em 20 segundos, que é o tempo do WhatsApp, é o tempo daquela coisa... E aí a gente não tem como combater isso usando a mesma estratégia, que é de fazer pérolas e pingar frases de 15, 20, 30 segundos. Então, isso angustia a gente, mas eu acho assim que vai chegar um momento, novamente, eu espero, onde as pessoas procurem um pouquinho mais de informação, que não seja só essa coisa da superficialidade, entendeu? Que as pessoas precisem ter algum nível de argumentação, porque o que a gente não pode também é deixar de lado essa capacidade de articulação para só responder, criar uma frase para contrapor uma frase. Isso perde todo o sentido da nossa construção, que é uma construção, né, no sentido de construir conhecimento, né, não destruir conhecimento, né? Mas isso é realmente angustiante. Ainda a questão que o professor Rodrigo Bruno trouxe, é interessante a gente pensar e se preocupar com isso, pois com essa organização que há em torno de pautas como essa, parte do princípio que está muito propalado também hoje da meritocracia. Isso que tu colocas, eu gostei muito desse exemplo e vou usar. Nós estamos no mesmo ringue, mas eu sou o Tony para lutar contra o Anderson Silva. Não adianta estar no mesmo ringue se nós temos preparações diferentes. Por mais que se ele viesse, eu acho que eu ainda acertava umzinho nele, mas depois era... Era só um para ele ficar com mais raiva, né? Ia ser uma sessão depois. Então, a meritocracia diz, a gente está no mesmo barco, então quem se dedicar mais, não estamos no mesmo barco, amigo. Nós estamos no mesmo oceano, mas os nossos barcos são muito diferentes. Agora, mostrar isso na história, realmente em textos curtos, mas a gente precisa apostar eu falo isso agora pela experiência de escola, até porque quando tu colocavas isso, eu lembrei de um amigo, professor de ensino religioso, e isso é muito importante, porque a gente está falando dessa pauta do fundamentalismo religioso. O ensino religioso tem uma tarefa com professores e professoras profissionais, cientistas da religião, não com o religioso usando a aula do ensino religioso para proliferar sua própria religião, lógico, né? Eu estou falando do ensino religioso. Ele falou de diversidade religiosa na aula dele e foi confrontado pelo pai do aluno de uma determinada igreja, que foi lá na escola confrontá-lo no seu espaço, e ele não fez nada demais. Falou que existe uma diversidade religiosa. E a gente precisa se preocupar com isso. Mas uma das estratégias, e eu volto para esse chão da escola enquanto esse espaço de formação, porque quando a escola era só um espaço de reprodução do pensamento dominante, aí a gente faz o básico do Luiz Althusser, né? Dessa reprodução, ninguém se preocupava com a escola. Quando a escola foi tomada pelo pensamento crítico, professores e professoras profissionais, né, com graduação, com didática, com licenciatura, foram para as escolas, que é um fenômeno recente aqui no Brasil, pronto. A escola virou também cavalo de batalha do fundamentalismo. Eles estão lá. Agora, inclusive, eles têm projeto para que as crianças não vão mais à escola, porque a escola é o espaço onde a gente hoje pode falar de diversidade. E quando eu faço isso com a escola, uma coisa é um princípio meu, é um método meu, um contramétodo contra o fundamentalista. Eu não educo o fundamentalismo racista, por exemplo. Eu já fui coordenador de igualdade racial da SEDUC. Eu não trabalho para convencer uma pessoa que é racista para deixar de ser racista. Eu trabalho com as vítimas do racismo para eles
criarem poder. E aqui eu até evito a palavra mais em moda, que é o empoderamento. Não, eles têm que criar o autopoder de auto-organização, de resistência. Perfeito. E assim a gente deve fazer. A gente, às vezes, perde tempo querendo explicar para um extremista que isso está errado, que não pode ser, para ele ponderar. A gente tem... E esse texto da campanha da fraternidade é isso. Por isso que ele incomodou os extremistas, porque ele diz, bora nos abraçar. Quem aqui sofre são as pessoas LGBTI+. Então, essas pessoas são as nossas irmãs. São as pessoas que sofrem racismo. Essas pessoas são as nossas irmãs. E é isso que traz a mudança, né, Tony? Religiões, essas pessoas são as nossas irmãs, que o texto também, ele traz uma ênfase esse ano muito interreligiosa. Ele convoca para esse diálogo interreligioso. E essa outra dimensão que muitos... Aliás, essa é uma dificuldade do ser humano. Tudo que é diferente daquilo que está habituado causa um temor. Então, quanto menos eu tenho segurança de quem eu sou, do que eu acredito, de quem, né, do que eu sou, mais o diferente me amedronta. E eu, com medo do diferente, qual é a primeira motivação que eu tenho? É matar aquela diferença, exterminar, apagar, afastar de mim. E isso a gente precisa combater. O diferente nos complementa, ele está na perspectiva. O texto, inclusive, que é o texto bíblico que baseia a campanha da fraternidade desse ano, que é um texto que está lá em Efésios, muito provavelmente, e aí hoje temos acompanhando, acho que o pastor Cláudio deve estar acompanhando essa live, ele vai me corrigir se eu estiver errado. Muito provavelmente o Paulo, quando escreve para esse texto, para a comunidade de Éfeso, ele está preso. Mas ele está sabendo lá na prisão dele, e ele foi preso por quê? Por causa da necropolítica, por causa do extremismo, por causa do imperialismo. Né? Juntar eras, olha esse pessoal aí falando de cristão não respeita César, né? Olha esse pessoal que não está respeitando que esse é Deus em primeiro lugar. Então, bora prender esse pessoal. E Paulo está preso, ele escreve para Éfeso, e sabendo que os cristãos estão trocando ideias, estão se aproximando, rompendo aquelas obrigações que tinha dentro do judaísmo, que para ser cristão não precisava cortar o prepúcio, não precisava circuncidar, era um movimento diferente. E aí reunia, além de judeus convertidos, reunia pessoas que vinham de outras religiões que não eram do judaísmo. E nessa lógica que Jesus vai e fala, e se me permite ser bem breve, só esse texto aqui na minha versão, que é diferente da versão que foi usada, está lá em Efésios, né, capítulo 2, versículo 14. Cristo é a nossa paz. Aqui para ver a imagem, né, para entender que eu estou lendo aqui a Bíblia. De dois povos ele faz um só. A profundidade teológica disso não é que ele faz um novo povo, é que dois povos que são diferentes em tudo, na religião, na forma de vestir, na língua, naquelas pessoas que eram diferentes em tudo, inclusive por causa dessas diferenças, elas não conviviam, elas se estranhavam. O cristianismo estava fazendo essa revolução, estava botando todos embaixo do mesmo guarda-chuva, fazendo um só. E isso incomoda muita gente. Olha por isso só, que estão dizendo que essa CF é comunista. É comunista no sentido do comum. Do comum. E aí, Fernando, só agora concluir, senão essa primeira pergunta, eu estou para falar isso desde o primeiro minuto. O comunismo sempre foi muito atacado, né? Muito atacado. Mas o que é o comunismo? E aí vai o cientista político, uma pequena parte de mim, cientista político, falar de forma breve. Político, pelo menos vendo lá o marxismo, que vão dizer depois que é marxismo cultural, né? Isso para ver como tudo há método da extrema-direita, do fundamentalismo político e religioso. O comunismo são duas coisas.
o comunismo é uma organização de pessoas por justiça social, igualdade, sobretudo categorias operárias, trabalhadores, trabalhadoras, e o comunismo é uma segunda coisa, que já o marxismo vai revelar isso um tempo depois, assim, numa outra proposta, em outro livro, que o comunismo é uma perspectiva de uma sociedade onde não tem propriedade privada dos meios de produção, e nessa sociedade todo mundo vive isso em comum. É isso o comunismo. Tá? Enquanto, então, é um princípio de organização política de uma categoria explorada e é uma proposta de uma nova sociedade. A campanha da fraternidade é comunista? Não pode ser, porque ela é muito mais ampla, a organização dela é muito mais ampla. Se essas organizações que são comunistas nesse sentido, estrito aí da forma que é acusado a campanha, né? Tocam em princípios que estão na campanha, pode tocar, mas essa acusação é infundada. Ela está muito além eu acho, de uma resposta meramente política. Eu acho, Tony. Bom, deixa eu ler algumas pessoas que estão falando aqui. O Gmail de Mar, né? O Zé Fonseca está mandando um abraço para a gente aí. Tem o Gerson Barros, está dizendo que tua contextualização sobre a história do texto bíblico é excelente, parabéns. Tem outros comentários aqui, talvez não dê para eu ler todos os comentários. Mas eu acho assim, que essa qualificação, digamos assim, né, essa adjetivação de comunista é mais um desses exemplos de uma adjetivação, de uma qualificação fácil. Como é que eu posso desqualificar, depreciar, digamos assim? Vamos dizer que é comunista. Pronto. Então, comunismo é aquela coisa assim, sem ter essa preocupação que tu estás tendo de explicar o que é, digamos assim, do ponto de vista sociológico, os preceitos do comunismo, porque se a gente pudesse, né, existe, evidentemente, dentro do marxismo, algumas outras variantes, né, a questão do materialismo, enfim. Mas se a gente pudesse colocar no papel, né, quais são os preceitos de uma sociedade comunista, mesmo na definição marxista, porque a gente tem outras definições de comunismo, mas mesmo da definição marxista, de uma sociedade sem classes, onde não haja exploração do homem pelo homem, onde não haja opressão de nenhuma espécie, onde a gente possa ter uma relação simbiótica com a natureza, onde a gente não faça o processo de destruição da natureza, onde a gente possa desfrutar da vida, onde aquilo que nada do que é humano me é estranho, aquilo que é humano é pertinente à condição da humanidade. Quer dizer, quem que é contra isso? Né? Se você for, de fato, pensar... Claro, algumas pessoas que sobrevivem da exploração, da opressão, que vivem do ódio, não vão gostar, evidentemente. E eu achei legal aquilo que tu falaste, assim, de que a quem a gente tem que dirigir esse discurso? Porque a gente, talvez pelo... espírito da disputa das ideias, tu queiras convencer, né, o racista de que o racismo não é bom, de que não é legal, mas nem sempre tu vai conseguir fazer isso. Então, talvez o mais importante não seja tu convencer o racista, né? Mais importante seja tu convencer as pessoas que sofrem do racismo de que elas têm que se levantar contra o racismo. Porque não é uma questão de convencimento. De vez em quando eu uso essa expressão assim, o problema do capitalismo, vamos fazer um curso de formação política para os capitalistas e ver se eles deixam de ser capitalistas, porque a gente vai provar para eles que o capitalismo é injusto, que o capitalismo é uma estrutura de opressão, de exploração, de destruição da natureza, de destruição da vida, de subjugação do ser humano. Não vai rolar isso. Eles não vão ser convencidos. E não é, inclusive, até uma questão de dizer assim, o capitalista é mau, intrinsecamente mau. Aquele cara que é o dono da empresa, ele é intrinsecamente mau, que ele é meu inimigo pessoal. Não se trata disso. Se trata de que ele está defendendo um sistema. A gente pensa assim, por exemplo, na exploração que a gente tem da Amazônia. Se o cara tiver num dilema de diminuir o lucro dele ou destruir a natureza, o que é que ele vai fazer? Ele vai destruir a natureza, porque a sociedade em que a gente vive faz a valoração e a valorização dele a partir do lucro que ele tem, da capacidade de lucro que ele tem. Então, eu fico pensando assim que às vezes a gente até se acostuma com isso, né? A defesa de algumas empresas da nossa floresta
Não é por conta de que é correto defender a floresta, defender a vida, defender a manutenção, né, de que, como diz o pessoal do movimento da atingido da mineração, nem todo minério tem que ser minerado. Por que todo minério tem que ser minerado? Mas, assim, eles defendem a floresta porque é o seguinte: se não defender, eles não vão poder vender o produto dele. Entendeu? Então, assim, não é uma coisa que ele está defendendo porque ele acredite, é porque, assim, se eu não fizer isso, eu não vou conseguir vender. Se eu não tiver uma certificação X, meu produto não vai ser vendido. Então, eu vou ter que, vou ser obrigado a defender a natureza para poder vender o meu produto. Então, é uma lógica que não é a nossa lógica, entendeu? Então, assim, eu acho que essa conversa aqui, achei, assim, tem várias coisas que tu falaste, tu és uma pessoa muito inteligente, mas dentre as que tu falaste, essa coisa de a quem a gente está dirigindo o nosso discurso, né? O nosso discurso tem que ser justamente para dar poder ou empoderar as pessoas que estão invisibilizadas, que elas estão discriminadas, que elas estão conscientemente alijadas, apartadas das estruturas de poder, porque é só assim que a mudança vem. A mudança não vai vir convencendo os capitalistas, a mudança vai vir convencendo aquela população, aqueles 99%, né? Essa é uma pergunta que eu sempre me faço, né? É simbólico isso, mas acho que já tem até defasado isso, mas a Oxfam, que é uma ONG inglesa, fez uma pesquisa dizendo sobre a concentração de renda no Brasil, de que 6 homens brancos detêm a mesma riqueza que os 100 milhões de brasileiros mais pobres, né? Talvez já esteja defasado isso, mas isso é simbólico, né? Por que nós, esses 100 milhões ou mais de 100 milhões, deixamos que essa meia dúzia controle? Não é só uma questão... Quando você vê esse número, ele, na minha opinião, traz 2 coisas. É chocante você saber que tem 6 pessoas, 6 homens brancos do Brasil, que detêm a mesma riqueza que os 100 milhões, isso choca. Mas, além desse choque que você tem, o que você faz com essa informação? A grande pergunta não é saber quem são esses 6 homens, porque eles podem mudar. A grande pergunta é como que a gente faz para mudar essa realidade em que a gente não tenha mais uma sociedade em que a gente deixe que meia dúzia de homens tenha o mesmo recurso que 100 milhões. Essa é aí que o X da questão está aí, né? Que aí envolve outras questões, né? Que é uma dominação ideológica, uma dominação política, um controle hegemônico da sociedade, enfim, tem uma série de outras questões. E essa campanha da fraternidade, ela cutuca, ela põe o dedo na ferida de algumas dessas opressões, né? E eu acho que talvez o fato é isso, é por isso que ela incomoda tanto. E o discurso negacionista, o discurso de ódio que é destilado, ele tem razão de ser, digamos assim. Por quê? Porque quando você está dirigindo o teu discurso para essas pessoas que podem operar a mudança, eles temem a mudança. Então, se esse discurso de você construir essa solidariedade, essa fraternidade, esse empoderamento, essa caracterização de que o racismo mata, de que a LGBTfobia mata, de que o genocídio indígena tem que parar, de que a destruição da natureza tem que parar, se essas pessoas se conscientizam disso, se empoderam disso e resolvem mudar essa situação, esses caras vão estar ameaçados. Então, eles têm razão de ter esse ódio, digamos assim, porque esses temas eles podem confrontar essa lógica, né, da sociedade em que a gente vive. Então, não é à toa o ódio deles, ele é destilado porque eles se sentiram ameaçados, né, no seu status quo, na sua forma de dominação, né? Enfim. Mano, olha, o papo rende, né? A gente já passou 1 horinha aí, mas assim, várias pessoas dizendo muito bom debate, uma aula de reflexão e cidadania. Gente reclamando aqui que eu não estou conseguindo mais responder o WhatsApp. Gente, é porque o WhatsApp se transformou numa armadilha. Tem 300, 400 pessoas falando com a gente. É humanamente impossível, mas eu vou responder aqui. É o Eric, né? Isso, vamos responder. Não é por nada não, mano, é porque tá ficando muito difícil. Mas assim, mano, eu queria deixar para te falar aí as tuas considerações. Nós já estamos passando de 1 hora, né? Queria te agradecer mais uma vez profundamente e pedir para ti, assim, olha, se tem alguma coisa que tu queria falar, que ainda não falou, para tu dar teu plá final aí. Ok, Fernando. Eu tive uma
oportunidade, fui convidado e quando estava aí eu integrava o Comitê Interreligioso do Pará, que nasceu na campanha do desarmamento e depois se consolidou no Fórum Social Mundial de 2009, que aconteceu em Belém, um comitê juntando várias religiões em diálogo pela cultura de paz. E a Mameto Nangetu me convidou e um dia eu fui no terreiro da Mameto e fiquei muito bem acolhido, aprendi coisas que eu nunca tinha pensado e complementaram o que eu aprendo na minha comunidade, na minha igreja. Coisas que eu ouço na igreja, que eu canto na igreja, naquele dia no terreiro, eu aprendi ainda mais. É o poder da complementaridade, da diferença. E isso é importante. A vida, e aí a gente traz esse termo ecumenismo, que é o da campanha da fraternidade. Ecumenismo é terra em comum. Esse eco, terra, está presente em economia, né? Economia, ecologia, ecumenismo. Esse mundo habitado, nós estamos num mundo só, numa realidade só. Esse é o sentido. E a vida ecumênica. Então, fica esse convite, partilhem o texto, busquem vivências ecumênicas, interreligiosas. A vida, ela é ecumênica. Gente, eu quando faço sinal para o coletivo, para o ônibus parar e suba, eu não pergunto para o motorista, seu motorista, a senhora é metodista? Para eu poder subir no ônibus. Eu vou e subo. Se eu chamo o aplicativo, eu não pergunto para o motorista do aplicativo, o senhor, a senhora é metodista? Até porque nós somos uma comunidade tão pequena que eu estaria ferrado se eu dependesse de encontrar meus irmãos metodistas, minhas irmãs metodistas. Nossa igreja e nossa comunidade, especificamente a confessante, é bem pequena, mas está organizada em todo o Brasil. Então, a vida, ela é ecumênica, como se para nada. A gente pergunta de que religião, de onde tu veio, e para viver, experienciar a fé, a gente fica excluindo as pessoas. Quando a gente está doente, está com ente doente, né? Que legal receber orações, pensamentos positivos, palavras, trabalhos, tudo que seja bom. A espiritualidade, ela é essa experiência. Então, fica esse convite para vivenciarmos. E eu queria deixar aqui, para finalizar, agradecendo o convite, Fernando, todo mundo que participou, que ouviu, mamãe e papai estão lá no Bengui agora nos assistindo, né? Dona Lourdes, seu Pedro, obrigado. Uma palavra do Dom Pedro Casadáliga, bispo, que morreu agora no final do ano passado, sobre a paz. A gente não quer, a campanha da fraternidade está chamando para o diálogo, para a paz, mas não é essa paz do cemitério, da necropolítica, que nos silenciam, que matam. Não, não é essa paz. É aquela paz sem paz. A paz inquieta. A paz que incomoda. Então, irmão e irmã de fé, se a sua fé não está incomodando ninguém, não está incomodando quem oprime, quem tem poder para maltratar as pessoas, repense conosco nessa campanha da fraternidade a sua fé. Viu? Então, vamos na caminhada. Valeu, Fernando. Maravilha, mano, maravilha. Eu só antes de terminar, falar aqui a Giovana, o próprio Eric também elogiando, o Henry Will também, né? São pessoas que estão elogiando aí. Fernando, eu vou aproveitar, eu já fizeste a Giovana, olha, é a professora mais bonita do mundo. Minha esposa. Imagino, com certeza, com certeza. Amo, meu amor. A Lourdes, a Hilda Ribeiro falando aqui, né? Enfim, maravilha, muito bom.
Eu queria dizer isso assim também, sabe? Eu tive a oportunidade aqui, Tony, talvez você não saiba, de criar uma comenda. Belém agora tem uma comenda, Dom Pedro Casaldáliga, foi um projeto de minha autoria, e a gente vai poder, né, passar essa pandemia e homenagear algumas pessoas que têm, né, esse trabalho aí em relação em defesa da vida, dos povos indígenas, quilombolas, que era um pouco o trabalho de Dom Pedro Casaldáliga também. Mas assim, dizer que eu tenho certeza de que pessoas que têm consciência da sua integridade intelectual, a força da sua ideologia, eles não temem conhecer coisas diferentes, eles não temem o diferente. Eu acho que é um certo também um sentido de que quem teme o diferente é porque não tem firmeza ideológica suficiente sobre aquilo que pensa, sabe? Eu tenho plena consciência disso. A gente precisa, de fato, se abrir para novos conhecimentos. Você pode ou não modificar o seu modo de viver, a sua ideologia, mas o legal é quando esse encontro faz com que você cresça, mesmo tendo posições diferentes, né? Eu acho que isso é que é o fundamental. E assim, mano, queria te agradecer mais uma vez pela tua disponibilidade aí, o papo foi muito interessante, eu acho que foi muito, quem pôde participar, a live vai ficar aí no Facebook para as pessoas verem depois. E eu queria te agradecer e dizer que foi muito, muito interessante, foi muito enriquecedor para mim que a gente possa ter batido esse papo. Estás aí em Parauapebas, eu estou aqui em Belém, e aquilo que a gente falou, né, nesses tempos de pandemia, estão possibilitando a gente utilizar esses recursos, né, que já estavam aí disponíveis, mas a gente não utilizava. E terminar, mais uma vez, te agradecendo pela disponibilidade, mas assim, pedindo para as pessoas, mano, eu estou aqui sem máscara, porque eu estou sozinho aqui na minha sala, eu estou aqui com o meu álcool sempre em gel, mas estou usando 2 máscaras aqui em Belém, porque mantendo o distanciamento social também, porque a situação não tá fácil, a gente está chegando num momento muito complicado da pandemia, de uma segunda onda, não importa se é uma segunda onda, uma segunda leva, se é aprofundamento da primeira, o que importa é que existe uma pandemia aí, está ceifando, está tendo recordes de mortes por dia no Brasil, muito por conta também dessa necropolítica que a gente debateu aqui com o Tony, que falou com muita propriedade sobre o que é essa necropolítica que vem desde muito, e dizer para as pessoas se cuidarem, porque nós precisamos de vocês vivos, né? E não deem trela para essas críticas à campanha da fraternidade, quem quiser participar, participe, faça suas doações, conheça o texto, entre nos sites da CNBB e do CONIC, e possam conhecer. Tony, parabéns pelo teu trabalho, muito obrigado pela live e pode contar com a gente sempre por aqui também, tá bom? Gente, boa noite.